Boa noite, meninas. Boa noite, Daniela, Rosineide, Cris, Viviane, Manuela, Neide. Mandaram lá. Boa noite no chat. Boa noite a todas. Eu quero começar falando sobre o dia 19 de abril, tá? Dia 19 de abril, segundo aqui a minha colinha, aqui, das aulas de vocês, é a aula 3 de aprendizagem de ciências naturais, tá? O que eu quero falar desse dia especificamente, né? Nesse dia, eu vou deixar uma aula gravada, tá? Porque eu não sei a hora que eu vou chegar para chegar em casa, para poder fazer essa interação com vocês. Provavelmente eu vou deixar a aula gravada, mas depois do período da aula gravada, eu entro, abro um novo vídeo para tirar dúvidas e tudo mais. Que aí já vai ser por volta de umas 8h30, por volta desse horário, né? Por quê? Porque nesse dia tem uma consulta médica lá na HC, está marcada para as 4h30, né? Só que quem já foi ao HC sabe que a gente entra meio-dia e sai de lá 10 da noite. Mentira. 10 da noite não, sai às 6. Então o pessoal da quarta-feira sabe muito bem, porque às volta e meia eu chego atrasado, ele disse que eu cheguei até 8 horas da noite aqui em casa. Ainda isso vindo de metrô. Voltando para casa. Né? Que é mais rápido, né? Por causa do horário de rush, que para vir para minha casa tem que pegar a linha Consolação, depois pegar a Radial, depois descer a linha do Estado. Então, pego todo um congestionamento. Então, nesse dia, eu vou deixar um vídeo gravado, é aula 3 de aprendizagem de ciências naturais. E, então, só estou avisando, comunicando, tá bom? Então, isso vai se repetir, gente, até o final do curso de vocês, provavelmente. Porque as minhas consultas deixaram de ser as quartas para serem as segundas-feiras. Acho eu, né? Então, pelo que eu entendi. Né? Então, por isso já estou comunicando para vocês que provavelmente eu devo chegar atrasado. Ah, mas quando voltar às aulas presenciais? Nesse dia, eu vou chegar atrasado lá na Anhanguera. Então, não tem jeito. Então, vou chegar atrasado, devo me atrasar, sei lá, por que parece mais rápido do HC para lá. Para lá é muito mais rápido, que aí eu pego um metrô até a Vila Madalena e pego um Uber, e é rapidinho, tipo, levo, sei lá, uma meia hora para chegar lá. Né? É diferente de quando eu volto. Né? Bom, para cá, que realmente já é bem complicadinho. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos ver a nossa aula 3 de aprendizagem de língua portuguesa, né? A gente vai dar prosseguimento e depois a segunda parte sobre o estágio. Tá? Hoje nós vamos ver o ensino da produção de textos orais e escritos, né? Que é uma parte que já vai mais ao encontro do Fonte 1, né? Já sai um pouco da área do infantil. Nas nossas duas últimas aulas tinha um pouco dos dois. A primeira mais um histórico, né, sobre a língua portuguesa. A anterior, a gente falou muito da questão da leitura, da inserção da leitura e até mesmo da construção oral do texto, né? Porque o texto, apesar de a gente imaginar, o texto é um livro, né, aquele papel, um cheio de palavras. Não, o texto também é aquilo que nós produzimos falando, né? E quando a criança ela vai produzir um texto, ela não sabe escrever, ela vai contar uma história, é uma produção textual também, só que é uma produção textual não oral, né? Não verbal não, porque ela usa palavras, então é verbal. Ela é oral, né? Ela só não é naquele método comum. Então, se acostumem ver essa coisa do texto oral, do texto escrito, né? Viviane, já postei, já deu minha nota do estágio, não entendi. Perdi algo, Viviane, conta pra gente que eu perdi. Perdi algo. Né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai observar os aspectos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem das situações de produção
de textos orais e escritos, né? Isso vai pegar muito mais o FUD 1, né? O primeiro ao quinto ano, tá? Então, os princípios teórico-metodológicos que regem o ensino da produção de textos orais escritos, tem uma voz, né? Me perdi. Então, a gente vai ver os princípios teórico-metodológicos que regem o ensino da produção de textos orais e escritos. A gente vai ver as diferenças entre gêneros e tipos de textos, né? E os agrupamentos de gêneros e os procedimentos para a produção textual. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a definição e a conceituação dos gêneros do discurso, né? Então, a gente precisa imaginar que os textos eles são classificados em dois tipos, né? O tipo, né? Óbvio. São classificados de duas formas, né? Classificados de duas formas. O tipo do texto, né? E também o gênero do discurso, né? Então, o que é o gênero do discurso? Né? O tipo de texto a gente já sabe mais ou menos o que é, né? Mas o gênero, o que é o gênero, né? Então, a atividade humana e a linguagem, em todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados, sejam eles orais ou escritos, concretos e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera de atividade humana. Ou seja, por mais abstrata que seja a ideia, quando a gente verbaliza a ideia, né, verbaliza algo, ele se torna concreto, porque a gente busca significados para ele. Então, se tem um significado, ele se torna, obviamente, concreto. E óbvio, né, da forma como a gente conversa e tudo mais com várias pessoas, né, no nosso ao redor, a gente tem uma forma de conversar, né? E isso nós chamamos de gênero de discurso, tá? Então, afinal, o que é o gênero de discurso, né? São esferas ou campos de atividade humana, já que em toda atividade humana se entretece de discurso, né? Tem muito de tudo que a gente faz, até o que eu falo com vocês, é um discurso que vocês falam entre si, é um discurso. Quando vocês têm muita amizade com alguém que fala de uma forma, é um gênero de discurso. Elas são a instância organizadora da produção, circulação, recepção dos textos ou enunciados em gênero de discursos, gêneros de discurso específicos em nossa sociedade, né? Então, o gênero é como se fosse uma família de textos em que, apesar das diferenças entre os seus membros, elas possuem semelhanças tão significativas que somos capazes de identificá-los e agrupá-los sob um mesmo nome. Então, como pode ser isso, né? Quando eu vou produzir um texto, um bilhete, né? Quando eu produzo um bilhete para deixar um recado para alguém, ele é um gênero de discurso, porque eu tenho um objetivo ali para informar. Só que quando eu faço um bilhete para me lembrar de algo para mim, eu não preciso ser tão claro quanto eu preciso ser para outra pessoa. Eu posso deixar algumas formas mais, sei lá, mais cifradas, que são cifradas para mim, apenas para mim, e que eu consigo, então, fazer essa decifração, né, decodificar essa informação. Só que esse gênero dos dois bilhetes são diferentes, porque aí, para um, eu preciso ser um pouco mais claro, enquanto para o outro, eu preciso de algo para lembrar. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar uma coisa. Mas enfim. Eu não deixo esse bilhete aqui para mim, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu coloco aqui as datas das aulas, quando vão acontecer e tudo mais. Se alguém vem aqui em casa e pega, ele não vai compreender muito bem o que é isso aqui. Vocês, por exemplo, podem até identificar de primeiro momento por quê. Você chega aqui no início, está escrito assim, aprendizagem de matemática. Opa, é uma disciplina minha. Então, esse texto aqui, esse gênero de discurso vocês conseguem decodificar. Mas se eu entregar para alguma outra pessoa, por exemplo, para uma amiga minha, só que ela vai olhar,
Ah, parece, não sei, umas datas, pode ser as provas, não sei, pode ser algo, né? Então, ela já não vai ter essa mesma informação. O que muda justamente é isso. Quando eu consigo fazer diversos tipos de bilhetes, por exemplo, ele vai ter um gênero distinto, tá? O discurso ele vai ser específico, né, para um grupo de pessoas, né? Vocês compreenderam? Mais sucinta? A Viviane disse que já fez o estágio, já tem até nota. Então significa que a Elid já tem também nota. Que a Elid com certeza já postou, ó, já postou nisso demais. Ela, Laura. Não, Laura não. Ela e a Renata, que estão fazendo juntos. Né? Boa noite. Boa noite, Marinilza. Boa noite, Claudineia. Mais sucinta, você fala assim do texto, né? Boa noite, Laura. Do texto, né? Isso. Aqui, para mim, ele vai ter bem sucinto. Eu não preciso, por exemplo, só do nome. Eu sei, quando eu produzi esse gênero de discurso, eu já sabia que eu precisava apenas do nome da disciplina e colocar 1, 2, 3, 4, já sei que são 4 aulas, com as datas do lado e colocar alguma outra informação adicional. Por exemplo, aqui eu coloquei a data da prova, tem a data da segunda chamada, que está zoada aqui, que eu zoei, e depois a data da recuperação. Tanto que eu não repeti esses dois nos outros, porque são iguais. Então, quem pega isso aqui vai achar que só tem recuperação de segunda chamada na primeira. Porque nesse gênero já tem uma informação que é para mim, só para mim. Agora, se eu deixo um bilhete para vocês, eu preciso ser mais direto possível. Ou conhecer os elementos nos quais você vai olhar e vai conseguir decodificar aquilo que eu escrevi. Então, isso que eu uso são chamados de gêneros de discursos. Né? Discurso é falar, é a fala, a gente debatendo, a gente discutindo. Tá? Então, isso é o discurso. Tá? Então, as 3 dimensões que definem um gênero, primeiro, é o tema, porque os conteúdos eles são dizíveis em algum gênero, né? Ele precisa ter um tema. Por exemplo, eu posso ter escrito uma carta, né? Então, é um gênero. Uma carta como? Uma carta posso falar do que eu sinto, ou narrando a coisas, ou descrevendo algo. Cada um é um gênero, por que pareça, cada um é um gênero. Precisa ter um estilo, que aí a gente vai usar as unidades linguísticas selecionadas, ou seja, as palavras. Né? Eu, por exemplo, eu utilizo algumas palavras, volta e meia, um pouco mais difíceis com vocês. Por quê? Porque é necessário, até para que você se familiarize. Mas se eu for fazer um texto específico para vocês, ou para alguém, que não tem nada a ver aqui com a aula, eu posso usar uma linguagem mais familiar, uma linguagem mais coloquial. Né? Então, esse é o chamado de estilo. Então, até para quem se destina, eu preciso ter essa ideia. Né? Qual o tipo, o estilo da linguagem que eu vou usar, o estilo da dimensão das palavras. Né? E a forma, né? Que é a estrutura particular dos textos. Por exemplo, o bilhete tem uma forma, o e-mail tem uma forma, a carta tem uma outra forma, e assim sucessivamente. Aí vem artigo, livro, reportagem, notícia curta, até mesmo a forma como nós nos comunicamos, ele também tem uma forma de como ser estruturado o texto. Né? Então, isso tudo é chamado de forma. Então, as 3 dimensões é o tema, o estilo e a forma. Ok? Dúvidas? Claudiné já postou o estágio, parabéns, já saiu a nota também. Estou achando estranho da Renata não terem saído. Dúvidas sobre gênero de discurso? Tá.
Então, eu trabalho com a produção textual por meio dos gêneros do discurso, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, é identificar quais são os gêneros que serão tomados como objetos de ensino. Então, obviamente, quando a gente vai trabalhar primeiro com crianças, a gente não vai trabalhar logo produzindo um artigo, né? Claro que não, né? A gente vai trabalhar produzindo o quê? Bilhetes, né? É a estrutura mais simples, né, de texto que a gente pode produzir. A gente deve observar como serão organizadas, então, essas progressões, né? Por quê? Porque cada tipo de texto que você vai utilizando com o aluno, ele precisa ser do mais fácil até o mais difícil. E isso, não estou dizendo assim, um texto mais fácil para um texto mais difícil, gêneros diferentes. Eu falo do mesmo gênero, né? Então, no início, quando eu for fazer um bilhete, a gente vai usar, por exemplo, uma estrutura muito simples, apenas uma frase, né? Aí, na segunda etapa, eu vou usar duas frases ou duas ideias para passar, e assim sucessivamente, até que, a partir daquele momento, ele deixa de ser um bilhete para ir, por exemplo, ser para um memorando, para uma carta, né? Então, isso são as observações que nós precisamos para organizar essas progressões. Primeiro, como é que eu vou fazer isso? Através de horizontais e verticais, né? Horizontais ou internas, a gente vai fazer isso a cada ciclo ou ano escolar, né? E as verticais, ao longo dos ciclos ou dos anos escolares, né? Horizontais é dentro do mesmo ano ou do mesmo ciclo. Lembre-se que o ensino fundamental completo, os 9 anos, são estruturados em 3 ciclos, né? Então, às vezes é um que vai usar todo aquele ciclo daqueles 3 anos, do primeiro ao terceiro, do quinto ao sexto, ou até mesmo apenas um ano específico. E também eu vou usar essas progressões de modo vertical, ou seja, cada ano que vai fazendo, ele vai aumentando maior aquele grau de dificuldade ou até mesmo a progressão da formação desses textos. Então, as possibilidades de trabalho você pode fazer por 2 motivos, né? Por 2 tipos, né? Através de foco e visitação. O foco, geralmente, a gente faz através de sequência didática, né? Como que é isso? Lembra do plano de aula que vocês fizeram, tanto nos 2 estágios? Aquilo é mais ou menos como se fosse uma sequência didática, né? A sequência didática é quando você vai fazendo diversas atividades que elas vão se complementando e vai aumentando gradativamente a dificuldade para atingir determinado objetivo. Ela pode durar, sei lá, uma semana, como vai durar um ano inteiro. Então, e ela é uma atividade única, né? Que pode englobar diversas disciplinas ou até mesmo uma só. Depende da ideia que você tem para fazer essa sequência. Idade. Né? Ou a visitação, né, que é a visitação e a compreensão, ou seja, ser apresentado aqueles conteúdos e tentar fazer a compreensão daquilo que está sendo estudado, né? Ela é como se fosse aquela atividade apenas para aquela aula, tá? O gênero, a escolha dos gêneros deve nos propiciar o contato, o acesso e a exploração, porque o contato ele vai criar parâmetros para reproduzir algo parecido. Lembram que já falei para vocês que por que tem que ler os livros, né? Para a gente ver como que é estruturado o texto, para como a gente gravar como é que faz a grafia das palavras, como se estrutura as frases, como são estruturados parágrafos, ideias. Isso tudo, quando a gente fala para vocês lerem, é para vocês gravarem isso. A mesma coisa acontece quando você vai ensinar o gênero do discurso. Então, a criança ou o adulto precisa ter um contato com o texto, justamente para que ela possa entender como que é feito um texto, né? É muito comum, no início, as pessoas falarem fazer trabalho acadêmico é muito difícil, porque são muitas regras. E eu até falo, acho que foi a primeira disciplina que eu dei aula para vocês, que foi metodologia do trabalho científico, né? E eu falei que aquela disciplina é a disciplina que vocês vão usar para o resto da vida. E é mesmo, porque vocês utilizam aquele conteúdo, aquele contato que vocês tiveram para produzir textos acadêmicos, vocês vão produzir qualquer tipo de texto acadêmico, quando vocês fizerem a pós-graduação, quando vocês fizerem um mestrado, um doutorado,
ou até mesmo uma nova graduação, ou até inclusive, se vocês quiserem fazer uma publicação de um artigo científico, vocês vão usar as mesmas regras, né? São as mesmíssimas regras, os mesmos componentes e tudo mais. E ali, você, quando tem aquele contato, você vai começando a se familiarizar a produzir aquele determinado tipo de conteúdo. Porque, especialmente porque quando a gente está na faculdade, não é porque acabou, aquele trabalho acabou. Pode ser que para muita gente acabe. Mas o ideal é que você continue produzindo outras coisas para que você possa utilizar sempre aquilo como base. Por isso que o ideal é sempre vocês lerem e verem como que é o conteúdo. Até mesmo o livro-texto de vocês, ele já vem nesse mesmo formato, para que vocês tenham esse mesmo contato, né? O acesso é propiciar justamente formas de que a criança, ou até mesmo vocês, idealizem como você quer realizar aquele discurso, né? Então, trazer material que você possa trabalhar aquilo em cima, que você possa ter onde você possa produzir a sua ideia a partir daquele contato, né? E a exploração é a atividade sendo realizada propriamente dita, né? Quando você explora tanto o contato quanto o acesso para poder realizar uma nova produção. Então, de gêneros de diferentes esferas de circulação, de tipos textuais diversificados e que, além disso, sustenta trabalho com os conhecimentos linguísticos previstos para cada ano/série escolar. Então, tudo isso vai ser feito para que a criança consiga reproduzir com aquela realidade dela, né? Por isso que eu falei, a gente não vai começar fazendo com elas produzindo um artigo acadêmico. É óbvio que não, a gente começa com um bilhete. Por isso que eu estou usando muito exemplo do bilhete, né? Com o tempo, isso vai, óbvio, ele vai se tomando forma e passando para o que chamamos de memorando ou notas. Por incrível que pareça, isso aqui, ó, não é um bilhete. Não é um bilhete. Isso aqui é uma nota. Isso aqui é uma nota, né? Nota. O que é nota, né? Qual a diferença de bilhete para nota? O bilhete ele tem a informação de passar uma mensagem completa, né? Mesmo que simples, né? Por exemplo, pode ser escrito até na sua conta. Já é uma mensagem completa, né? Esse aqui é uma nota, porque ele traz pontos para que eu olhe. Ah, tá, lembrei disso. Entendeu? Ela reviva uma informação que está lá na minha mente e que eu possa utilizar, complementando com aquilo que eu estou vendo, né, com a minha mente. Eu só olho uma informação e eu já tenho outras informações guardadas dentro do meu banco cultural que está aqui dentro da cabeça. Claudinei, em relação às notas, para o estado de manutenção. Eu, como agora sou aluno, né, eu recebi a mensagem. Estava fora. Então, vamos falar, então, da sequência didática, né? Como eu falei, a sequência didática é muito parecida com aquele plano de aula, os planos de aula que vocês realizaram no estágio 1 e 2, né? De educação infantil de anos iniciais, né? O que é a sequência didática? Qual é a sua definição? Então, ela é um conjunto de oficinas destinadas à aprendizagem da escrita de um gênero discursivo. Só que, por exemplo, a aprendizagem da escrita de um gênero discursivo é específico para essa atividade da ideia, no campo da produção de textos, tá? Mas a sequência didática é um conjunto de oficinas destinadas à aprendizagem de algo, né? Que você queira, que não dá para poder simplesmente ver apenas sobre uma ótica, você precisa de outras óticas, outras disciplinas, ou até mesmo outros conteúdos diversos que, complementados, vão dar uma outra visão, uma outra informação. Você pode juntar para que possa aprender algo diferente. Então, ela segue uma ordem gradual, porque é sequência didática, buscando resolver progressivamente as dificuldades dos alunos, né? Então, começa, óbvio, do mais fácil até o mais difícil, né? Não digo mais difícil, do mais fácil para o mais complexo. Acho que é melhor palavra, do mais fácil para o mais complexo. Porque a ideia não é difícil. Cada etapa já tem uma dificuldade. Eu diria, então, que é do mais fácil para o complexo.
Então, ela possibilita a tomada de consciência das características linguísticas, nesse caso, dos textos, tá? O que são características linguísticas do texto, né? Quando eu fiz letras, eu lembro da Ana Paula Mackey, que era minha professora de linguística. Beijo, doutora Ana, amo. E ela falava, ela tinha uma ideia que ela falava, que acho que eu já reparti isso com vocês. E quando a linguística, ela complementa a língua, propriamente dita. Por quê? Na língua, a gente utiliza as suas regras, seus padrões, a gente tem aquela ideia da fala mais correta, né? Da coisa mais precisa, né? Que chamávamos antes de norma padrão, hoje é norma culta, hoje nós chamamos de norma padrão, ao contrário, né? Então, antigamente chamava norma culta, hoje é norma padrão, que deveria ser utilizado por todos. Só que a linguística vem e dá uma bosteada em tudo, porque a linguística diz que o mais importante é as pessoas se fazerem se comunicar, né? Então, se elas se comunicam de uma forma ou de outra, então há a comunicação, então a aplicação da língua, ela foi perfeita, né? Então, nesse caso, quando a gente fala lá, mas nós fomos até lá, está errado, até dói no ouvido. Mas para a linguística não está errado, não está, porque são características linguísticas de flexão por dedução, né? É óbvio, já estou falando, está errado, tá errado. Por norma padrão, está errado. Mas, se você escutar isso, é possível que, no primeiro momento, você possa até brincar com a situação, mas no segundo momento você consiga compreender perfeitamente o que a outra pessoa está falando, né? Então, por isso que nos gêneros de discursos, a gente tem essa tomada de consciência das características linguísticas dos textos. Porque essas diferenciações, até mesmo quando nós conversamos, ela tem um gênero diferente de discurso, né? Então, aí vai ser aquela coisa mais familiar, bem muito lindo coloquial. Coloquial que a gente fala no dia a dia com todo mundo, né? Familiar, é mais amigável, a gente vai usar para um grupo restrito de pessoas. É que a gente acaba se esbarrando em algumas coisas, em alguns eixos de comunicação, né? Onde a gente não deveria utilizar aquele tipo de linguagem com determinadas pessoas, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, a criança também. Então, as dimensões da sequência didática, primeiro é a apresentação da situação da produção, né, de produção, que ela precisa ser capaz de fazer lá no fim. E primeiro é a produção inicial, diagnóstica. Por quê? Porque eu preciso mapear qual vai ser o roteiro que eu vou ter para fazer essa sequência. Eu posso ter até as ideias das oficinas que eu vou fazer, mas eu preciso ter um roteiro do que eu vou utilizar e como eu vou utilizar, e o principal, quando eu vou utilizá-las, né? Então, além disso, você consegue, a partir dessa produção inicial, diagnóstica, fazer os módulos de atividades, né? E, por fim, tem a produção final, que é lá no fim da sequência, né? Então, que é o produto daquilo que você é o objeto dessa sequência didática, né? Dúvidas? Acho que não. Vamos lá. Então, selecionando os gêneros do discurso para o ensino e aprendizagem, né? Para isso, a gente precisa ter uma ideia que é o primordial, que eu vou deixar até separado aqui, que eu adorei essa pergunta que estava aqui no conteúdo. Como saber se o processo de produção textual ele é efetivo, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Então, a gente vai fazer isso através da revisão e da reescrita, né? Hoje, antigamente, quando nós fazíamos um texto, a gente fazia, né? Errava pra caramba, né? Aí vinha só aquelas canetadas vermelhas do professor falando tá errado, e já vai tirando ponto, né? Hoje já não é mais assim. Porque a gente tem a prática da revisão e da reescrita. A revisão, a primeira coisa que é feita, quando que acontece a revisão? Antes da entrega, né, para o professor, né? Quando o aluno produz o texto, ele vai fazer a revisão, né, para ver se tem alguma coisa errada, só que
eu aprendi há um tempo atrás que esse tipo de revisão ela não dá certo para ser feita logo depois, porque a gente não consegue visualizar os erros, né, que nós fazemos. Isso, inclusive, quando eu dava conteúdo para o pessoal que fazia Enem, fazia trabalhos de produção textual, eu falava muito para eles. Faz a redação logo de cara, quando vai fazer o Enem. E depois você responde as provas, vai responder a prova. E, por último, lá no fim, você volta para o texto para poder fazer a revisão. Né? Por quê? Porque quando você produz um texto, quando você está lá produzindo, o texto está muito na sua mente. Parece que é meio louco o que eu estou falando, mas é assim, ele está muito na sua mente, está muito fresco. Então, por mais que você veja erros absurdos, você não vai conseguir identificar alguns erros. Você não vai conseguir identificar redundâncias nem nada, porque você está completamente conectado com o texto. Daí vem essa questão de como ele é algo que não dá para só ser explicado por ser escrito. Ele é algo que vai muito além. A partir do momento que você faz algo que requer um outro tipo de atenção, você somente vai gradativamente desconectando do texto. E aí você, com rever volta para a sua produção, você já consegue ver com um olhar mais crítico. Você assim, eu escrevi isso, né? Isso eu faço até hoje vendo meu TCC. Você assim, gente, eu fui capaz de escrever isso. Eu olho e falo assim, gente, eu não escrevi isso. Mas que merda que eu fiz aqui. Escrevi isso, ainda passou, a pessoa estava muito louca. E é isso mesmo. Porque o processo de revisão não pode ser algo que seja feito logo em seguida. Só que na escola é difícil. Né? Então, hoje existem alguns aparatos, né, algumas formas onde você produz o texto e você não entrega quase que imediatamente para o professor. Ele faz um esquema no qual você leva depois de um tempo, depois de uns 2 dias, um dia, ou na aula seguinte, né? Isso no Funde 1, tá, gente? Não é no Funde 2, não. Funde 1. Por quê? Para que o aluno consiga fazer a revisão do seu texto com um olhar mais crítico. Isso, inclusive, é um processo de aprendizagem muito importante na produção de textos, tá? Então, isso é a revisão. Você vai lá e rever o seu conteúdo, né? Então, você faz a produção primeiro, depois faz a revisão e, por último, a reescrita, né? Como que acontece a reescrita? A reescrita ela pode acontecer de duas formas. Primeiro, antes mesmo da própria entrega ou depois da entrega, né? Lembra que antigamente tínhamos lá a canetinha vermelha para, né, dar aqueles acertos? A caneta vermelha ela está lá, existe. A diferença é que a caneta vermelha ela não mais tira pontos. Porque o texto ele tem que ser voltado, tem que voltar para o aluno para que ele possa olhar esses erros que ele não viu e depois reescrever de um modo mais coerente. Isso faz parte desse processo. Não é nem uma sequência de taxas, tem que fazer parte intrínseca desse processo, né? Ele tem que ser algo que precisa ser feito diversas vezes, até para que o aluno consiga fazer esse processo de reescrita ainda na revisão, né? Para que não seja necessário fazer uma revisão depois. Então, toda vez, quando ele pega o jeito, ele nunca vai fazer mais reescrita? Claro que não, vai fazer sim. Até porque cada momento que ele está lá estudando é uma complexidade diferente. E essa complexidade é que vai ditar essa questão da reescrita, né? A questão é que vai vir com menos apontamentos para a reescrita. Isso que é o mais importante. Então, o instrumento de regulação da aprendizagem, eles podem ser chamados de listas de controles ou grades de autoavaliação. Essas listas de controles ou grades de avaliação, elas podem servir como uma espécie de memória externa, agenda, escrita de um novo texto. Né? Graças à regulação externa de uma lista de controles, os alunos centram sua atenção em alguns problemas da escrita que desconheciam antes do ensino. Então, quando ele tem como se fosse uma agenda, que na verdade não é uma agenda, eu diria que é mais um roteiro de como ele escrever, ele consegue se dar muito bem nesse processo, não apenas da revisão, como até mesmo na questão da reescrita do trabalho. Né?
Então, converte-se progressivamente no instrumento de regulação interna quando o aluno se apropria das habilidades necessárias à produção de um gênero textual e já não necessita de ajuda exterior da lista de controle. Então, essa lista de como o que fazer, por exemplo, do que fazer, ela serve até para que o aluno consiga entender o que ele precisa fazer, né, num texto. Vamos imaginar um texto um pouquinho mais complexo do que um bilhete, né, um texto mesmo, né, uma produção textual, né. Então, ele sabe que ele precisa fazer uma introdução no primeiro parágrafo, que é a apresentação das ideias que ele vai falar nos parágrafos seguintes. Vai ter as ideias que ele vai defender, geralmente ele separa as ideias, né, que ele quer aprender. Isso até já apareceu uma coisa para vocês, quando vocês forem fazer, procurem algumas ideias e trabalhem cada parágrafo em cima de cada ideia, né? E, por fim, conclua, né? Faça um parágrafo de conclusão, conclua essas ideias juntando, né? Tanto que a introdução ela precisa passear por todas as ideias, né? Todos os parágrafos, com exceção da conclusão, né? Ela precisa passear por todos os parágrafos. Já os parágrafos, necessariamente, eles não precisam se completar entre si, mas eles precisam ter uma ideia completa cada um, né? Por quê? Porque você pode juntar esses parágrafos ao final na conclusão, juntando, mostrando que a junção de cada ideia, mesmo que completamente opostas, elas podem dar uma conclusão mais plausível. Isso é apenas um exemplo, né? Então, como é que é um exemplo de lista de controle do gênero crônica, né? Então, quando ele vai produzir, por exemplo, um texto como uma crônica, né? Vocês sabem que é uma crônica, né? Gente, vocês sabem que é crônica? Não? Vocês sabem o que é um conto, não sabem? É que eu não tenho nenhuma veja aqui, senão eu vou mostrar para vocês. A crônica, ela é um conto, né? A diferença da crônica para o conto é que ela relata uma situação do cotidiano, geralmente de quem está escrevendo, né? Então, pode ser um caráter, ele pode ter caráter humorístico ou não, né? Mas geralmente ele tem um viés mais cômico, né? Que a gente possa rir das nossas próprias desgraças, vamos assim dizer, né? Então, como é que eu produzo então uma crônica, né? A crônica eu produzo primeiro, sabendo se eu escrevi a introdução, na introdução dessa crônica, a situação cotidiana que eu pretendia relatar, ou seja, eu preciso dizer o que foi que aconteceu, né? Isso é um exemplo, tá, da crônica, tá? Da crônica, né? Escrevi sobre as situações inusitadas que nós vivemos a partir daquela situação cotidiana. Escrevi onde e como seriam vividas essas situações, né, o local onde decorreu essas ações. Se utilizei letras maiúsculas no início das frases, se pontuei no final, no caso aí, para as crianças. Por quê? Porque as crianças, quando elas estão ainda em processo de escrita, às vezes elas esquecem de colocar maiúsculas no início das frases, né? E esquecem de pontuar, especialmente no fim do parágrafo, né? Se organizei o texto em parágrafos, né? Como eu havia falado, a ideia é justamente que você coloque, não faça parágrafos a partir de cada ideia. Se criou um final surpreendente, né, no caso da crônica, né, porque a crônica ela vai dar uma ideia de algo que eu vou rir, de algo de mim mesmo, né, vamos assim dizer. Isso se criei num título curto, né? Eu vou mandar para vocês uma crônica, né, do Valci Carrasco. Então, o grupo de vocês. Eu vou mandar os links, óbvio. Né? Eu vou mandar o texto. Então, para vocês terem uma ideia do que é uma crônica, tá?
Aí vocês podem entrar lá para ver. Eu gosto, um dos cronistas que eu mais gosto é justamente o Valci Carrasco. Sim, o Valci Carrasco, vocês estão pensando, é o cara que faz a novela? É o cara que faz a novela. Ele tinha uma coluna na Veja São Paulo, que na Veja São Paulo tem cronistas toda semana, né? A última página da revista sempre traz uma crônica, né? Hoje, se eu não me engano, a Veja Rio traz também. Acabei descobrindo que é a Maria Ribeiro, que é uma atriz que faz. E a revista Época, na última página, também traz uma crônica, né? Os cronistas mais famosos que a gente tem é o Carlos Heitor Coni, que já faleceu, ele era fantástico, né? Fazia crônicas muito boas. E o outro é o Ivan Cronista. Ivan Ângelo, né? Que ele fazia crônicas também na Veja São Paulo. Não sei se ele faz ainda. Faz tempo que eu não leio Veja São Paulo. Acho que talvez pelo mesmo motivo, não sei se a Eri lê, a Laura lê, mas se elas não leem, acho que pelo mesmo motivo que elas não leem. Né? As crônicas da Veja, não leio mais Veja São Paulo, nem Veja. Até porque eu acho a revista Veja, a Vejinha, eu acho uma revista completamente fútil, tirando, óbvio, a parte das crônicas. Claro. Então, isso vocês vão ver a estrutura de uma crônica. Então, quando eles vão produzir tudo isso, né, essa crônica, eles olham, fazem mais ou menos esse checklist, né? Se ele escreveu na introdução a situação cotidiana, né, que acontece aquele texto, né, que é o mote principal. Se colocou situações inusitadas que foram vividas por conta daquela situação cotidiana, se colocou onde aconteceu, que é o mais importante, porque você precisa situar onde foi que aconteceu, porque, afinal de contas, é um relato da vida real, teoricamente, né? Se utilizou letras maiúsculas no início das frases com no final, mas para as crianças se organizou textos em parágrafos, até porque cada parágrafo tem que ter uma ideia completa, né? Se criou um final surpreendente, porque geralmente, como eu falei, a crônica, ela traz um texto geralmente em tom de comédia, né? Então, para a gente rir da nossa própria desgraça, vamos assim dizer. Então tem que ter um final surpreendente, né? E criei um título curto, né, para ele, que é o mais importante, que tem que ser um título curto e que faça um chamariz para que você leia aquilo, né? Ontem, gente, não sei se alguém viu o Fantástico, né? Eu vi o Fantástico ontem, né? E o Fantástico mostrou ontem uma reportagem que se chama assim, Contando Ninguém Acredita, algo assim. É muita coincidência, algo assim. Que eu lembro que a história do Anel, tinha do Anel, que foi achado lá em Balneário Camboriú, que passou acho que os 20 anos, e depois mais 10 anos foi encontraram o dono do anel, que na verdade era parente da própria pessoa, que perdeu na praia, né? Então, aquele formato de história que foi contada é uma crônica. A diferença é que ela foi oral, usando recursos audiovisuais, mas é uma crônica, né? Que aquilo lá vai relatando, tipo assim, cara, é meio desgraça da vida alheia, né? Vamos rir da nossa desgraça. Entenderam? Perguntas? Isso foi só um exemplo da crônica, tá? Tem um checklist também específico para contos, mas aí como é que eu vou saber qual é o checklist para contos? Tem que ler contos e ver qual é a estrutura dele. Só que é só um exemplo que foi utilizado, que é para crônica. Então vocês vão ter que se apropriar de contos para ler, né? Eu trabalho com um processo de textualização, né? O que é o texto, né? Então, o texto, segundo a Koch, né, e a Trabalha, o texto será entendido como uma unidade linguística concreta, né? Perceptível pela visão ou audição. Por isso que o texto ele pode ser oral, tá? Que é tomada pelos usuários da língua, o falante, escritor, ouvinte, leitor, né? Então, eu falo, vocês são ouvintes. Quando vocês falam, eu sou um ouvinte, né? O escritor, se eu escrevo algo, vocês são os leitores. Se vocês escrevem algo,
Eu posso ser leitor e vocês escritores, né? Em uma situação de interação, de comunicação específica, como uma unidade de sentido e como preenchendo uma função comunicativa principal, reconhecível e reconhecida, né? Porque senão texto é a mesma coisa que eu pegar algo em inglês e jogar para vocês que não entende. Não foi reconhecido, não consegui pegar as informações ali, independentemente de sua extensão, né? Então, a competência textual, ela tem a capacidade de identificar um texto coerente, né? Ou seja, ele traz toda uma estrutura que dá para entender o que está escrito ali. Ele pode parafrasear um outro texto, ou seja, eu posso falar de algo contando com as minhas palavras, né? A competência textual tem que ter a capacidade de compreender uma ideia e sintetizar ela, ou seja, contou uma história grande, sintetizei, só que era especificamente sobre uma única coisa. E você consegue sintetizar ela assim, a história foi de tal coisa, né? Eu conto sobre a história de como foi meu carnaval e como eu me meti em várias confusões. Então, eu vou contar uma história longa, né? Então, como é que eu sintetizo isso? O Lucas foi pro carnaval e só se ferrou. Então, quando eu consigo pegar uma informação de um texto grande e sintetizar, por exemplo, em poucas palavras, você tem a capacidade de sintetizar, né? Compreender o sintetizou. E, além disso, a competência textual tem que te trazer a capacidade de produzir um texto. E produção de texto não é apenas escrita, é a falada também, né? Então, fatores capazes de textualizar as produções textuais, né? Primeiro, nós temos seis, tá? A primeira é a contextualização. Contextualização é aquilo que eu faço direto com vocês. Eu pego uma ideia e tento trazer, mostrando com o nosso dia a dia, algo como exemplo, para vocês compreenderem uma ideia. Então, são elementos que ancoram o texto em uma situação comunicativa determinada. Um outro fator é a informatividade, né? Que é o grau de previsibilidade da informação contida no texto. Se eu vou passar uma informação específica e concreta, né? A intencionalidade é um outro fator, né? Que é o modo como os interlocutores usam textos para realizar suas intenções. Essa eu adoro. Por quê? Tô lá, tô conversando com fulana, fala assim, tal coisa bem sério, né? Falo uma coisa para ela, falo uma situação A para ela. E eu falo apenas, né? Tal coisa. Aí chego com a pessoa B, menina, nem te conto, tal coisa, é a mesmíssima coisa. Então, o que mudou para um para o outro? A intencionalidade. Para uma eu quis informar, para outra eu já quis confabular, eu já quis fazer aquela fofoca e tudo mais. Isso, por que pareça, é o melhor exemplo para intencionalidade. Então, por isso, a gente tem que pensar, inclusive, no fator capaz de textualizar as ações, né? Uma outra é a aceitabilidade, porque eu posso te contar uma coisa e você não aceitar, você não é o que eu acho, né? Então, isso é a avaliação da adequabilidade em relação aos interlocutores, né? Então, por exemplo, digamos que eu vou contar uma fofoca para A, só que ela não gosta de fofoca. Ela não vai aceitar o que eu vou falar, né? Ou o texto que eu vou escrever. Fazer o quê? Falar para B, porque B vai já pensar, né? Pensar no coisa, né? Eu até brinco muito, eu falo para as pessoas, menina, tá falando de você agora. A pessoa pergunta, tá falando bem ou mal? Assim, claro que mal, né? Porque falar bem, a gente vai conversar. Fulano é legal, fulano é legal. Acabou a conversa. Agora, falar mal, a gente... Menina, você viu fulana isso, aquilo outro. A história rende, né? Então é a mesma coisa da aceitabilidade. Com quem a gente vai fofocar, né? A situacionalidade, ela traz a situação comunicativa para o texto e do texto para a situação. Então, eu preciso trazer à luz do que como eu vou utilizar para conversar com essas pessoas, ou até mesmo repassar essas informações, até mesmo produzir o texto, né? E, por último, a intertextualidade, né, que é o diálogo que se estabelece entre diferentes textos. Isso, é como uma coisa tipo assim, babado, isso mesmo. Então, a intertextualidade, eu vou poder fazer aquela coisa de contar
contar, contar algo que se baseia com outras informações que são diferentes, mas eu vou pegando pinceladas dessas informações para formar uma nova, né? Ou até mesmo quando eu vou escrever sobre algo, isso também mostra uma interpessoalidade, porque eu vivenciei algo e passei, então, a apenas dialogar, apenas escrever. Então, acaba chegando a um outro tipo de alcance, né? Como é que isso pode ser feito, da interpessoalidade? Eu estou vendo lá o Big Brother, né? Estou lá vendo. Vou para a internet, escrevo lá o que eu acho, o que eu vi e tal coisa. Então, eu vi, as outras pessoas não viram. Então, esse formato de ter saído da minha visão para outra através de um texto é uma intertextualidade. Ou até mesmo quando eu vejo o Big Brother, vejo uma informação de um site, de outro site, junto todas as informações e crio uma nova, é uma intertextualidade. Ufa! Dúvidas? Não? Não acabou não, Claudinei. Acabou não, Cláudio. Tem mais coisa aí. A gente vai passar para a parte que é mais polêmica de ensinar, porque as pessoas confundem um com o outro e os dois convivem. Essa não tem como dissociar uma coisa da outra, mas eles são completamente diferentes, que é a coesão e a coerência, né? Então, a coesão, ela se manifesta no nível microtextual. Refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isso é, as palavras, estão ligados entre si dentro de uma sequência. Então, a coerência, a coesão é a forma como eu vou produzir o texto, né? A criança ela vai produzir o texto e vai ficar disposta a informação. Por exemplo, eu não posso chegar num texto e contar o final, depois o meio e depois o início. Não. Como é que é a coesão desse texto? A coesão é que eu vou contando o início, o meio e o fim, né? E alguns desenrolares que vai tendo ao longo do meio, né? Então, essa é a coesão. Então, ela vai no microtextual, né? E a coesão, ela pode ser referencial, lexical ou sequencial, né? Ou por sequenciação, perdão. A referencial, ela é uma reiteração do substantivo como elemento dentro do texto, né? Então, como você vai referenciando todas as ações em relação àquilo que está acontecendo, né? Então, eu não posso simplesmente começar a falar. Deixa eu achar aqui um que eu acho o máximo. Se eu não lembro, deixa eu ver. Problema de matemática. Tem um meme que eu acho o máximo. Né? Acho que eu não vou achar, que eu adoro. Eu adoro que eu. Ah, não tem, mas é algo assim. Hoje é dia. Subi no ônibus com 4 pessoas. Dei bom dia para o cavalo e hoje é quarta-feira. Quantas laranjas tinha na sacola? Eu não posso fazer isso. Né? Eu não posso. É algo assim. Por quê? Onde está a coerência nessa informação? Não tem, né? Eu vou falando uma informação diferente da outra. E isso se refere justamente à coesão, onde há coesão, né? Eu falei coerência, mas onde há coesão. Isso diz respeito à coesão referencial. Eu preciso ter algo de referência para que eu possa realizar esse texto, né? Até mesmo, lembra que eu falei que cada parágrafo pode ter uma ideia diferente completamente da outra? Eu preciso ter algo eixo que combine todos esses parágrafos para que eu possa dar conclusão.
certo? A lexical, ela é uma reiteração de elementos lexicais que tem o mesmo referente. Lexical é referente à palavra, né? Então, a coesão, ela também diz respeito à quantidade. A gente falando, a gente tem zero coesão lexical. Ela refere-se justamente à repetição das palavras, porque conforme você vai repetindo a palavra, você vai deixando de ser coeso, né? Então, o mesmo tipo de palavra. Então, ele perde um pouco do ritmo, né? Então, você precisa procurar outras palavras, outros léxicos que possam ligar àquela ideia daquela outra palavra. Ah, não sei se você viu a Cláudia, a aula boa, pensei assim, já acho que acabou. E a sequenciação é a progressão das ideias de um texto, é exatamente como eu falei da primeira, do referencial. A sequenciação, eu não posso começar pelo final, depois falar o início, depois o meio. O texto acaba aí no meio? Já falei o final, que estava lá no início. Não. Eu preciso ter uma coesão daquilo que eu estou escrevendo, né? Então, a coesão ela vai também se dizer em relação ao formato de como eu vou falar as coisas, né? Já a coerência, né, que é muito parecida, mas é diferente da coesão, ela se manifesta em grande parte macrotextualmente, né? Ou seja, refere-se aos modos como os componentes do universo textual, ou seja, os conceitos e relações subjacentes ao texto da superfície se unem numa configuração de maneira reciprocamente acessível e relevante. Então, a coerência ela pode ser semântica, sintática, estilística ou pragmática, né? A coerência, eu preciso dizer que é algo assim. Perdão. A coerência é algo assim. Então, eu fui ontem ao 10º andar daquele prédio, eu fui voando, né? Literalmente voando. Aí você fala, oxe, mas como voando? Não, você foi de elevador, foi de escada? Não, fui voando, né? Igual anjo, né? Casazinha. Tem coerência? Não tem. Então, essa parte entra na parte da semântica, que são expressões ou palavras de um texto em relação aos sentidos que procura construir. Então, a coerência ela vai dizer muito relativa à informação em si, né? Não apenas o formato. A coesão vai estar mais em relação ao formato das ideias, né? E a coerência vai estar mais em relação aos significados desses formatos, né? Então, na caso da semântica, ela precisa ter uma coesão semântica porque precisa saber que dizer que, por exemplo, eu tomei um leite que eu comprei comprei na farmácia. Primeira coisa assim, na farmácia? Como assim leite vende na farmácia? Leite não vende na farmácia. Só que aí eu posso dizer, não, um leite especial, em pó que eu compro. Então, precisa ter uma coerência. Então, essa é a parte da semântica, né? Sintática, né? É como organiza as estruturas com elementos lexicais, lexical, palavra, léxico é palavra, tá? Os elementos de palavras conhecidos nas gramáticas, ou seja, é como eu vou construir a frase. A frase ela precisa ter um sentido, né? Eu não vou escrever assim, que eu moro na rua que sobe e desce, a chuva desaparece. Né? Então, eu não posso falar isso. Eu moro na rua tal, que fica em tal bairro. Então, isso é uma ideia. A outra ideia é assim, eu comi um macarrão que é gostoso, né? Então, aí tem uma ideia de sintática correta, né? Eu comi um macarrão que estava gostoso, né? Agora, se eu falar macarrão comido gostoso, sintaticamente tem alguma coisa errada, né? Até dói no ouvido. Então, isso também se refere à coerência. E aí, no caso, a sintática é a função de como a palavra está dentro da frase. A estilística, ela refere-se à forma como você utiliza as frases, né? Seria o estilo da sua escrita. Então, é a adequação da linguagem à situação comunicativa. Então, para ter uma coerência estilística, eu não vou escrever um bilhete para um diretor de escola. Né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um recado, algo mais elaborado, com palavras específicas, até para poder reproduzir aquilo. Né? A mesma coisa eu vou fazer isso por exemplo, quando você foi assaltada, você vai à polícia.
Você vai falar simplesmente palavrões policial? Não. Né? Então, você refere-se a estilística, onde eu vou utilizar o formato de texto daquilo que eu vou fazer. E, por último, a pragmática, que é a relação com a consistência de um diálogo ou sequência dos atos da fala. Né? A pragmática ela se funciona como uma sequenciação, né, daquilo que eu falo e aquilo que vai sendo embasado, né, com aquilo. Não vou dizer assim, olha, eu corri atrás de um ônibus no meio da chuva. Só que quando eu subi no ônibus, eu soltei o cabelo para ele ficar mais solto porque ele estava seco. Ué, se você correu na chuva e o seu cabelo está seco, foi na mesma época, na mesma hora? Né? Então, isso é pragmático, então é a consistência, é aquilo que vai se sustentando com as ideias, né? Então, eu não posso dar aquelas ideias que são antagônicas ou, sei lá, como é que eu posso dizer, paradoxais daquilo que eu estou escrevendo. Então, para poder ficar mais claríssimo possível. A coesão e a coerência eles são complementares e a coesão ela refere-se à estrutura, no microtextual, né? Já a, já a coerência ela vai se referir às palavras, né? Às frases propriamente ditas, né? E ela vai estar aquela ideia mais macrotextual, né? Que é mais quando a gente vai ver um texto, a gente nem se importa muito com a estrutura do texto, né? Mas a gente se importa muito com o que está escrito, tá? Dúvidas? Vamos lá ver as Claudinei, oxe, por favor, que bom. É que português eu adoro, né? Então, sou formada em letras até, então adoro português. Né? Então, a Cláudia escreveu. Tem um aluno particular que não gosta de escrever história. Aí comecei a levar imagens, começava a história e agora falo, agora continua. Né? Deu certo, deu certo. Primeiro 3 linhas, na segunda 6 linhas, depois 10 linhas, progrediu. Não é que não sabia, não entendia. Sexto ano. Exatamente. Então, a gente vai fazer justamente isso com os alunos. Você vai fazer justamente isso com os seus alunos, quando você estiver lá no Fundi 1. A fazer, produzir esses textos, né? Aí você usou, por exemplo, Claudineia, o elemento da intertextualidade, né? Que você pegou elemento, uma figura, pediu para ele criar uma história e ele vai escrevendo a partir das figuras, né? E pode ser que cada texto ele vai até cada vez que ele vai produzir um texto, ele produz textos diferentes com as mesmas figuras. Dúvidas? Então, eu irei finalizar aqui de português. A gente vai passar então para o estágio, ok? Deixa eu ver. Ah, é aqui, desse lado. Esqueci. Vamos lá, interromper.